saberem lidar Olá, com a mulheres, bênção, sejam bem-vindas ao canal Mulheres Enraizadas. Que essa palavra encha o seu coração e fortaleça as suas raízes em Deus. Caso queira adquirir os livros da pastora Viviane Martinello, os links estão na descrição desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Deus te abençoe. Saberem lidar com a bênção, não saberem lidar com aquilo que Deus colocou na mão delas, né? Eu falei ontem ainda sobre isso, que o tempo difícil nos prepara, nos calibra, mas é o sucesso, é as bênçãos de Deus que vão provar o nosso coração. Então, Casa de Isabel, eu achei que ia ser algo pequeno, e Deus me surpreendeu com uma mentoria gigante, a maior do Brasil hoje. Inclusive, eu lembro que quando a gente começou, a equipe que faz a nossa... Eles falaram assim para mim: nós vamos usar um marketing pesado. Gente, isso doeu. Nós vamos usar um marketing, eles falam, agressivo, para tocar na dor das pessoas e chamar elas. Eu falei: eu não faço isso. Mas se você não fizer isso, as pessoas não vão entrar. Vai entrar quem Deus quer que entre. E eu falei: eu não faço isso, eu não manipulo pessoas. Eu quero que Deus, porque o que eu estou promovendo, o que eu estou fazendo é tão puro, é tão santo. Eu não quero sujar com as artimanhas desse mundo. Escute, às vezes você vai precisar se posicionar e não fazer o que todo mundo está fazendo, mas fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. E aí eles falaram: então talvez a gente não vai. Eu disse: então a gente para aqui. Eu não abro mão de princípios e valores. E ainda eu fui muito ousada. Eu falei: quem sabe nós vamos gerar um nosso meio, uma nova forma de fazer orgânica, verdadeira. Porque se Deus não me der, eu não quero, porque eu só quero. Mas aquilo que eu promovo, aquilo que eu mesmo faço, eu tenho que dar conta de sustentar. E gente, a plataforma nos ligou um dia. Quando chegou uma marca de 50 mil, a plataforma nos ligou e falou assim: a gente quer sentar e ver qual é o jeito que vocês fazem, porque a gente percebe que vocês não têm um marketing agressivo, que vocês não têm nada para chamar, mas simplesmente as pessoas brotam. E eu falei: é porque nós não estamos querendo números, nunca procurei números, a gente só quer fazer a vontade de Deus. E às vezes a nossa postura precisa mudar. Às vezes Deus vai levantar você num lugar para justamente você ser aquilo que... fazer aquilo que ninguém faz e ser a diferença num lugar que todo mundo faz igual. Eu queria que você abrisse em Atos 6 a sua Bíblia. Sabe, de tempos em tempos a gente vai precisar reavaliar a nossa vida. E Activation, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão num tempo de avaliação, reavaliação. Jesus, quando ele ministrou para o maior público dele, pastor Renata até ali, na multiplicação dos pães, o pastor Bel falou sobre isso, foi o maior público de Jesus. Quem assistiu The Chosen aqui? Quem assiste The Chosen, eu quero indicar você a assistir essa série, maravilhoso. E os escolhidos. E Jesus se preparando para a maior exposição pública dele até o momento. É tão maravilhoso ver que depois que Jesus faz aquilo, aquela multiplicação, a multidão fica maravilhada. Jesus não vai dar entrevista, Jesus não vai se expor ainda mais. A Bíblia diz que Jesus fica sozinho com o Pai, porque Ele vai reavaliar a movimentação dele até ali. Sabe, Jesus teve que lidar com pessoas que diziam assim para ele: você não vai naquele lugar, se você quer ser famoso, você precisa estar naquele lugar. E Jesus disse: não é a minha hora de estar lá. Jesus, ele caminhava numa outra sintonia. E existem momentos que a gente vai precisar se posicionar para viver numa sintonia do que Deus está falando para nós, e não do que aquilo que o mundo ou as pessoas estão nos empurrando a viver. Alguns de vocês que estão aqui hoje pontualmente, onde eu vou dar essa palavra, o Senhor está te convidando para um tempo de reavaliar a sua vida. Você está fazendo coisas antigas num tempo novo. Isso pode ser um grande problema para você. Eu lembro quando no passado a gente fez a conferência pela primeira vez no pavilhão maior, com 7 mil mulheres. Na época eu falei: meu Deus, eu me senti um gafanhoto quando eu entrei naquele lugar enorme, com um palco montado enorme, com uma estrutura, carretas de som chegando. Eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu só sou uma mulher normal, como você, uma pessoa normal. Não tem nada de especial em mim. E aí o Senhor
foi tão lindo como um pai fala para uma filha. Eu estava assim nervosa num canto olhando para aquilo tudo, e eu vi um pai falando assim para uma filha: não se sinta um gafanhoto. Eu te criei para realeza, eu te criei para fazer coisas grandes que você ainda não experimentou. Dá a mão para mim, vem cá. Deus precisa mudar a nossa mentalidade. Você ainda se enxerga como alguém que Deus já transformou, já mudou. Às vezes você se enxerga tão pequeno e o pai está pensando: filho, eu não te chamei para isso. Tem homens aqui, escute, que Deus quer dar coisas novas, criativas para você fazer. Empresas, Deus quer trazer sobre você, para você trazer dignidade para sua família, mas você ainda está preso com medo. O Senhor está arrancando o medo de homens aqui, fazendo você provedores. Homens que têm criatividade. Você está sendo amarrado todos os dias. Você às vezes não fala para sua esposa porque você não quer colocar um peso sobre ela, sobre os seus filhos. Mas às vezes você entra lá no banheiro e você fica em crise com Deus, e com medo de se movimentar, dizendo: eu acho melhor eu voltar, eu não estou conseguindo. O Senhor quer entregar coisas novas para você. É hora de reavaliar a sua vida. Às vezes muitos que estão aqui, a depressão, a angústia, a ansiedade está batendo na porta, querendo fazer você paralisar com medo. Atos 6, lá no versículo 1 diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, olha que forte isso, à medida que havia crescimento, existiam murmúrios. Olha, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes haviam se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Primeiro ponto que eu quero trazer para você: crescimento traz descontentamento. É incrível. Você vai concordar comigo que você aqui, quem teve dificuldade de engravidar, que sonhou, que gerou, chorou para ter filhos? Levanta a sua mão. Eu fui estéril por muitos anos. Quando eu olho para as minhas filhas, eu vejo promessa de Deus. Eu chorei para engravidar, eu chorei para ter filho, mas eu me vi muitas vezes com o crescimento reclamando do tamanho da minha barriga na hora de dormir. Eu me vi depois que as minhas filhas eram menores, eu me vi reclamando de elas sujarem as roupas, eu ter que lavar no outro dia. Eu me vi reclamando da máquina suja, com a roupa suja, cheia de roupas para lavar. Eu me vi reclamando da minha casa, eu me vi reclamando do casamento. Nós reclamamos dos crescimentos de Deus na nossa vida. Posso te dar um conselho? Quando você vê a sua máquina de roupa cheia de roupa suja para lavar, agradeça a Deus, porque você tem um filho saudável, você tem um marido, uma casa para cuidar. Quantas mães estão chorando em túmulos, querendo que o seu filho fosse saudável, brincasse, e ela tivesse roupa para lavar dele? Porque crescimento traz descontentamento, crescimento traz desconforto. Você lembra da gravidez? Cuidado para você não estar reclamando por coisas que você deveria estar agradecendo. Constantemente, às vezes lá na igreja, nós hoje congregam com a gente mais ou menos 10 mil pessoas. Às vezes 4 cultos no domingo, 3 cultos. Gente, é muito exaustivo. É cansativo. E eu descobri uma coisa: quando você promove a escassez, você provoca desejo. Há muitas empresas fazem assim agora. Elas fingem que acabou na loja e provocam o quê? Desejo. No meio
do ministério, muitos ministros se tornam escassos e provocam desejo. A palavra que Deus falou para mim e para o Theo é: sejam acessíveis. Estejam sempre no meio do povo. Sejam simples. Que as pessoas digam assim, ó, ela é tão normal. Não seja um ser espiritual uau, que as pessoas não podem ter até medo de falar. Seja simples. Jesus era tão simples que eles não sabiam. Jesus era muito comum. Gente, espiritualidade não é capa que se usa, porque a capa que se usa é para tapar uma carnalidade do tamanho. Quanto maior a espiritualidade de alguém exposta, e espiritualidade não se expõe, se vive. Sabe como é que você sabe que alguém é espiritual? Não é porque ela entrega a palavra, que ela fica toda hora falando em línguas. Não é isso. É como ela trata o outro, como ela respeita o marido, como ela cuida dos filhos, como ela tá no meio, como ela trata as pessoas. Isso é espiritualidade. A espiritualidade verdadeira, ela está nos frutos do Espírito. Uns dons que nós carregamos. O dom é maravilhoso, ele enche o ambiente. Mas é o caráter que vai trazer esse lugar de solidificar aquilo que Deus trouxe. Eu estava falando do quê? Então a gente fica o tempo todo ali, a gente fica exposto. A gente está ali, a gente não promove essa escassez. Eu não quero que as pessoas pensem, não dá para chegar perto dela. Não, eu estou ali, estamos ali. Claro, vai ter que ter paciência, mas nós estamos ali. Mas às vezes, gente, o crescimento causa desconforto. Eu olho para o Theo, esses dias eu cantei: vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Eu falei para ele que a gente estava cansado, com fome. E filho assim, ó, mãe, estou com fome. Sabe? Crescimento traz descontentamento. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? Parar para avaliar. Parar para avaliar. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Segundo ponto. Olha que interessante. As viúvas de fala grega estavam reclamando das viúvas judias porque elas estavam se sentindo negligenciadas. Existia uma mesma distribuição de alimentos. E o que os gregos pensavam? Que tinham se convertido. Tava uma grande mistura a igreja. Ela tava os gentios com os judeus convertidos. A igreja era muito novinha. Ela não sabia lidar com o que estava acontecendo. E houve aquele: olha, eu acho que vocês estão dando mais comida para elas, dando mais atenção para elas. Existia uma segregação até, inclusive, de migratória, a questão de países. A gente vê muito isso aqui quando um imigrante vem para os Estados Unidos. Às vezes você poderia até pensar como elas, sabe? Vocês estão, os americanos e os brasileiros. Existia isso ali no meio. E é tão lindo de ver que a igreja, nós temos problema com as tribos diferentes. Nós damos uma engalhada quando alguém é diferente da gente, porque a gente está muito acostumado com a Babilônia. Babilônia é representada por quê? Tijolos. Tijolo é igual. Mas a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Pedra é diferente uma da outra. Se você vai ali fora para achar pedra, eu duvido você achar uma pedra igual a outra. Ela é diferente. E nós somos pedras. A edificação de Cristo, da igreja, é pedras vivas. Que eu não sei como, gente. Só Deus faz isso. Nos encaixa perfeitamente. Aquilo que falta em mim, você tem, e a gente se encaixa. É lindo. Não somos iguais. E a nossa maior diferença hoje como igreja é isso. A gente ataca o que é diferente. Posso te dar um conselho? Não ataque o que é diferente de você. Às vezes o que você precisa é aquela diferença. Quanto mais maduro, mais você é resistente às diferenças que nós temos no corpo de Cristo. Somos diferentes. Uma prega gritando. Por quê? Amém? A outra sussurra. O outro, irmão, vai na hora do... É porque as mulheres, gente, agora eu vou falar pra vocês. Vocês incomodam os homens. Porque a mulher é mais expressiva na hora da adoração. Se você visse lá ontem, você ia ficar assustado. Eu vi uma no chão, que ela arrastava no chão assim com as mãos. Eu disse, meu Deus, ajuda ela. Enquanto tinha uma outra lá atrás, fazia assim sozinha, ó.
Aí eu disse assim, o que é isso? Eu tô em retaliação, tô brigando com o outro. Eu disse, oh, Jesus, só o Senhor para entender isso. Aí tinha uma outra lá mais quieta, mas às vezes a expressão, os homens são diferentes, gente. A conferência de mulheres lá é uma loucura. Tem a tribo da dança, a tribo que leva os panos lá num canto, elas ficaram. E elas faziam assim, e aquela coisa, só Deus para entender elas. Elas estão profetizando com aquilo, amém, amém, eu não vou questionar. Mas você não vai me ver com um pano na mão, porque não sou eu. Entende? Mas Deus deu para elas. Glória a Deus, somos de tribos diferentes. Mas eu fui entrar na conferência dos homens. Temo fez uma conferência lá. Quando eu cheguei lá, eu me ajoelhei diante de Deus. Levantei as minhas duas para o céu e disse, Deus, obrigada por ser mulher. Eu agradeci a Deus. Primeiro, eles chegam num carro sozinho. Os homens não colocam os amigos tudo dentro do carro. Se você olhasse, a igreja estava lotada, mas não é porque cada um vem com um carro. Eles não são capazes de dizer assim, fulano, quer carona? Eles não se importam. Aí, gente, a adoração é a coisa mais linda. Eles só faziam assim no máximo. No máximo, aqui ó. Oh, isso aqui era o auge, levantar a mão. O auge do avivamento. Mas sabe o que eu entendi? Somos de tribos diferentes. E glória a Deus, porque muitos dali saem posicionados. Porque o que impressiona a Deus não é performance, é coração rendido. É coração entregue. Aí muitas mulheres se transformam numa cobradora. Nunca faça isso, o efeito é ao contrário. Já lê sua Bíblia hoje? Ó, fala a Deus. Já lê sua Bíblia hoje? Não vejo tu orando, fazendo devocional. Porque você virou fiscal do Espírito Santo? Sabe de uma coisa? A sua casa não precisa de uma cobradora, mas de uma mulher rendida. Não se preocupe se ele está fazendo ou não. Faça você. Deixa a sua casa ver. Outra coisa, respeite o seu marido. Respeite a expressão do seu marido. Ele é diferente de você. O respeito dentro da igreja começa dentro de casa. Às vezes a gente tem dificuldade com as nossas diferenças. Será que em nome de Jesus, a partir de hoje, você consegue celebrar as nossas diferenças? Somos diferentes. Sem tentar conformar o outro, a nossa imagem, a nossa semelhança, porque não tem nada a ver com a gente, é a imagem e semelhança de Deus. Somos de línguas diferentes, tribos diferentes. Por favor, deixa o Espírito Santo tocar hoje na comunicação. Porque quando a gente não entende, a gente gera injustiça. A gente é injusto com o outro, a gente cobra o que não deveria cobrar. Tem coisas que às vezes você pensa assim, ó, ai, será que eu devo cobrar isso? Para pensar bem se você deve. Existia na igreja naquela época uma falta de entendimento do outro, da cultura do outro. E também um complexo de inferioridade, porque as viúvas gregas se sentiam marginalizadas. Às vezes você tem um complexo de inferioridade que você precisa resolver dentro de você. Ai, se em todo lugar que você chega você se sente rejeitado, às vezes não é o lugar que está com problema, às vezes é dentro de você. Mas eu acho lindo o que acontece, porque quando há esse murmúrio de descontentamento, acontece muito nas nossas casas com os nossos filhos. Quem tem mais de 2 filhos sabe do que é isso. Um se queixando do outro. E às vezes a gente precisa parar para consertar algumas coisas. Casamento, gente, eu tenho 24 anos. Não pense que a minha família é perfeita. Já teve momentos de eu fechar a porta do quarto, sentar nós dois e chorar junto. Não concordo contigo. E ele dizer, não concordo contigo. E agora o que a gente faz? Não vamos nos separar, não é opção. Nós vamos nos suportar naquilo que não concordamos, buscar Deus para resolver. Tem horas que a gente tem que parar para reavaliar, resolver, consertar. Vocês estão se bicando muito? Ela está muito irritada? Gente, tem coisa que não é demônio, é hormônio. Às vezes você até pensa, ela está endemoniada. Não. É hormônio. Principalmente aqueles dias, aqueles 3, 4 dias. Jesus. Que a mulher se irrita com a respiração do homem.
Ele não pode respirar perto dela. Seja sábio nessa hora. Mas eu acho lindo que os apóstolos falam assim: você está falando... Não, eles... Peraí, está dando reclamação? Está dando confusão? Deixa eu parar para reavaliar. Às vezes uma confusão, um descontentamento é uma alavanca de Deus para a gente parar para reavaliar e trazer uma transformação. Sabe, se você tem orado por mudanças e transformações, talvez Deus está promovendo alguns desconfortos para mudança. E você, Deus, acaba com isso. Eu estou só dizendo sim, respondendo a sua oração. Eu estou promovendo um desconforto, uma pequena confusão, para que eu possa trazer mudança. Quando precisamos reavaliar a nossa conduta na caminhada, uma reunião era necessária para trazer clareza, ouvir os lados envolvidos. Posso dizer uma coisa? Não fica jogando sujeira por baixo do tapete no casamento, na igreja, com seus filhos. Para resolver. Posso falar uma coisa? Uma das coisas que mais abençoam relacionamentos é a transparência. Você não precisa ser perfeito, porque ninguém é. Então, se você usa essa capa, pode tirar ela hoje. Mas você pode ser verdadeiro e transparente. Então, assim, a sua esposa tem que ter a senha do seu celular. O seu marido tem que ter a senha do seu celular. Filhos, os seus pais precisam ter a senha dos seus celulares. Para que haja transparência, isso protege vocês. São muros de proteção que nos guardam. Cuidado, para que a falta de transparência não destrua silenciosamente os relacionamentos que estão aqui. E posso te dizer, não vale a pena viver uma vida de mentira, porque um dia ela vai cair todinha. Vale a pena viver uma vida de verdade. A reunião era necessária para trazer clareza, transparência, ouvir todos os lados. E uma decisão incrível surge através de um descontentamento. Aquilo até que a gente considerava maléfico, ruim. Poxa, que situação chata. Mas ela veio para o nosso bem. Quantos de nós não tem histórias assim? Que através de uma situação ruim aconteceu algo muito bom, uma mudança. Você até no começo ficou triste, mas depois você disse: ainda bem que aconteceu aquilo, porque foi a alavanca de Deus. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você anda com Deus, se você tem uma vida com Deus, não importa o que aconteça com você, tudo vai contribuir. Depois que eu descobri isso, entrou para mim uma paz. Quando eu ouço um não, quando uma porta se fecha, eu não esmurro mais a porta, eu agradeço ela, porque eu sei que ela vai contribuir para o meu bem. As portas fechadas de Deus são pedagógicas, elas nos ensinam, elas nos protegem, elas nos guardam. Quantos de nós agradecemos orações não respondidas? Quantos de nós agradecemos por portas fechadas? Mas o problema é que a porta fechada a gente não agradece na hora. A gente vai agradecer só depois, porque depois a gente descobre que aquela porta foi uma proteção de Deus na nossa vida. Mas aí surge um ponto importante: aonde eu devo me dedicar? E essa é uma pergunta que talvez você precisa fazer hoje. Deus, o que eu devo me dedicar? Minha vida está uma bagunça, tem tantos murmúrios de descontentamento. E é uma boa pergunta para um tempo de encerramento de ciclos, por exemplo. Se fechou algo, se encerrou um tempo numa empresa, se encerrou um relacionamento, se encerrou algo num lugar. É uma pergunta tão sábia: Senhor, e agora? O que eu devo fazer? O que eu devo me dedicar? De tempos em tempos, nós precisamos parar para reavaliar a nossa vida. Se aquilo que nós estamos envolvidos realmente é o lugar que nós devemos estar. Eu lembro que, um exemplo muito pequeno, mas na nossa reunião de mulheres, que ela é quinzenal lá, no começo, a gente fazia lá atrás assim, uma mesa, onde todo mundo trazia comida. Mas quando nós tínhamos 10 mulheres, era muito bom. 20, 30, 40, começou. Quando chegou na marca de 300 mulheres, ficou complicado, mas nós ainda montamos. Cada uma trazia, mas era muito difícil. Quando chegou a 1000 mulheres, não tinha mais como ter a mesa. Começou a dar confusão. Porque meu prato. Ai, nossa, essa mulher tem um negócio com prato que... Porque sumiu o meu prato, que não sei o quê. Porque pega um pote e não devolve para você ver. Para ver. E aquela coisa, eu falei: eita,
murmúrio de descontentamento. Vamos reavaliar essa mesa. Acho que é hora de tirar ela. Sabe, algumas coisas cabem quando você é pequeno, mas depois que você cresce, não cabe mais. Você precisa entender isso, que algumas coisas, tudo bem, era pequeno, mas agora que você cresceu, agora que você entendeu, não cabe mais para você. Tem muitos homens e mulheres de Deus aqui que já são adultos, vivendo coisas lindas em Deus e fazendo ainda atitudes e tomando decisões de criança. A perfeição do amor de Deus em nós, ela traz uma maturidade tão linda, porque em Coríntios fala, olha, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas depois que eu amadureci, eu mudei a minha forma de pensar, a minha forma de falar. Sabe, essa avaliação ela é tão importante, porque Deus promove situações, confortos para nos arrancar desse lugar, para nos fazer pensar. Nós somos convidados a ser como Josué e Caleb, que não se ofenderam com o que Deus estava fazendo. Dos 10, 2 não se ofenderam, que foram lá olhar a terra. 8 vieram, não, é difícil demais. E 2 vieram, não, as uvas são gigantes, dá para conquistar. Eles não se ofenderam com aquilo que Deus estava fazendo. Nessa próxima fase, quem sabe os rumores de descontentamento da sua vida está te convidando a mudar de lugares, a crescer, a fazer coisas diferentes. O que você precisa deixar bem claro que você ainda não deixou? Às vezes, quando você não deixa as coisas claras dentro de casa, você abre espaço para confusões. Deixe claro. Eu tinha um grande problema. Eu não sou uma pessoa que estoura. Eu sou aquela pessoa que guarda e penso assim, eu consigo lidar com isso. E realmente, eu dificilmente me ofendo. Eu não sou mimizenta, detesto lidar com gente mimizenta. Não tenho paciência, me dá assim preguiça. Que tu tem que pisar em ossos, toda a pessoa fica triste. Gente, cresce, vamos lá, vamos. Porque eu já aprendi muitas vezes a botar minha dor no bolso e cuidar da dor dos outros, gente. Quantas e quantas vezes? E então eu sempre guardei muito no casamento. Não sou aquela, vamos conversar ou estourar, vou brigar. Não, amém, vamos. Só que chega uma hora que é igual um tsunami. Parece que é aquele recuo, vai recuando. Aí uma coisa pequena faz... Aí a pessoa fala, mas é tão pequeno. Mas é pequeno agora, é uma última gota num copo que transbordou. E eu sempre agi assim. E eu falei, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso parar para deixar as coisas claras. Dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, resolver. Eu não quero ter que estourar no momento que eu não consigo mais segurar. Eu preciso, sabe? Casamentos, eles não terminam de um dia para a noite. São pequenas coisas que não são resolvidas. Deixa as coisas claras. O que você quer, o que você não quer, o que você gosta. Isso te incomoda. Deixa as coisas claras na sua vida, onde você trabalha, nos seus relacionamentos, na igreja. Deixa as coisas claras. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passar disso é do maligno. É do diabo. Seja sincero, seja verdadeiro. Hoje mesmo pare para pensar no que você tem feito. No que você deve se dedicar daqui para frente. Sabe, talvez hoje você vai ter que fazer escolha como os apóstolos. Eles disseram, olha, eu acho que... Uma das coisas que eles entenderam. Nós estamos errando no servir as mesas. Não está sendo efetivo. Não está produzindo, não está dando o efeito que deveria dar. A gente não está conseguindo fazer com excelência. Porque a gente está envolvido lá, aqui. Aí, tem coisa que o meu sangue talha, assim, na minha... Que uma pessoa fala, perder a simplicidade. Eu falei, por quê, irmã? Ainda eu tenho a paciência de perguntar. Eu acho que tu perdeu a simplicidade... Porque essa reunião também perdeu a simplicidade. Falei, por quê? É porque antes tinha aquela mesa, todo mundo se reunia no final. Como é que eu vou explicar para ela que 3.500 mulheres não dá para ter uma mesa? Daí eu falo, olha, isso aqui é o seguinte, é que eu te entendo. Daí tu já quebra a pessoa. Eu te entendo, porque da visão que tu tá tendo, parece injusto, mas de onde eu tô no lugar de liderança... Eu preciso te explicar que a mesa hoje, ela não é mais uma bênção na reunião. Ela vai criar confusão, então eu precisei me remanejar. E ela, eu não tinha pensado nisso. Sabe, tenha paciência até com as dúvidas das pessoas. Mesmo que seu sangue talhe, aguenta.
Às vezes você vai precisar pro seu filho, pro seu marido, coisas óbvias. Às vezes, igual ele vai dizer, amor, onde é que tá aquela toalha? Tá ali. Telmo tá lá em cima no... Amor, não tá. Tem o celular, tem a Bíblia, a caneca, mas a toalha não tá. Telmo, se eu for aí achar essa toalha. Aí um dia eu pensei, o que eu vou fazer? Nada. Por que eu tô ameaçando uma coisa que eu não vou fazer nada? Não é melhor eu ir lá ajudar ele? A mulher é assim, ela guarda tudo no mesmo lugar. O homem não. Ele tirou o cortador de unha, só Deus sabe depois. Porque ele não é capaz de pegar, terminar, abrir a gaveta e colocar na caixinha do cortador de unha. Senhor, nos dá graça, Senhor. Aí, eu falei, Telmo, tá na última gaveta lá na área de serviço. E eu lá fazendo a comida. E Bela chamando. E tal. E mulher quicando igual bola de ping-pong na cozinha. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. E ele só ia achar o acendedor com uma paz. E aquilo já começa a me subir um sangue. Não tá, eu já olhei. Você usa as mãos que Deus te deu. Movimenta elas, tira os objetos do lugar. Ai, Deus, eu com a mão molhada, eu vou ter que ir lá, mas eu não posso sair daqui, tem coisa no fogão. Ai, eu comecei, eu ia dizer a frase, se eu for aí achar, mas eu pensei, eu não vou fazer nada. Aí o Senhor me lembrou, tu é auxiliador. Eu falei, ai, não me lembro agora, Espírito Santo. Aí eu sequei a mão, desliguei o fogo, fui lá. Abri a gaveta, eu falei, tem 5 aqui nessa caixa. Qual cor que tu quer? E diz ele que é feitiçaria, que quando ele olha, não tinha. E eu chego lá e tá. Olha o ponto que chega para reconhecer que está errado. Às vezes você vai precisar parar e reavaliar as coisas, sabe? Trazer uma reavaliação. Agora, uma coisa que eu amo que eles fazem é escolher as pessoas certas para os lugares certos. Escolher 7 cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Sabe qual é, para mim, a maior virtude de um pastor, de um líder, de uma pastora? É conseguir encaixar as pedras vivas nos lugares certos, encaixar as pessoas certas nos lugares certos. Sabe qual é a melhor, sabe, como pai e mãe que você faz? É encaixar a sua casa, os seus filhos no lugar certo. Às vezes seu filho não é bom em matemática, mas é um ótimo desenhista. Por favor, larga a matemática, não é a função dele, mas ele é ótimo designer. Aprenda a elogiar e fazer crescer aquilo que é bom na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Às vezes você só fica focando no que é ruim. Começa a fazer algo diferente. O Telmo, no livro dele, tem uma parte que eu amo, do Lições do Meu Jardim, que agora é outro nome, como é que é? Encontros com Deus no Jardim, até tem aqui esse livro. Tem um capítulo que fala assim, ó, foque na grama. Ele teve uma experiência que a nossa grama encheu daquelas rosetas que tem espinhos. E ele começou a tentar tirar as rosetas e não conseguia. Até que o Senhor disse assim para ele, fortalece a grama vai crescer, vai sufocar os espinhos e vai matar. O Senhor falou para ele, nas pessoas faça o mesmo. Para de tentar arrancar o espinho da Vivi, os espinhos dela, da tua casa. Foca no que é bom, elogia. Foca naquilo que ela é boa em fazer, e as coisas ruins vão acabar. A gente tem muito mais, nós mulheres principalmente, a gente é muito crítica, cri-cri, chatonilda. Quer ver assim, ele vai no mercado para você. Sabe de uma coisa, não manda ele no mercado, vai. Mas se ele tiver que ir, dá um desconto para ele. Porque se você pedir uma caneca com V dourado, pode ter certeza que vai vir outra coisa. Ontem mesmo eu pedi para ele resolver um negócio para mim. Ele revirou um negócio inteiro, só tem isso aqui. Eu falei, amém, Thelma, amém. Amém. Glória a Deus pela tua vida, amém. Obrigada. Sabe, o Senhor está falando para mim, para você, escolha as pessoas certas nos lugares certos. Ele disse, olha, a gente não dá mais conta de fazer isso. A gente vai chamar pessoas capacitadas para fazer. Não tenha medo de assumir que você é incapaz de fazer algumas coisas, que você precisa de ajuda.
Não tenha medo de pedir ajuda. Aí eu falo para os homens têm muita dificuldade de dizer uma palavra, ajuda. Porque eles querem dar conta de tudo. Então já estava perdida, eu falei, tem uma pergunta, onde é que é? Não, vou dar conta, vou saber onde é que é. Temos só pare e pergunta se esse é o caminho. Às vezes eu vejo que a gente quer fazer tudo sozinho. Aquela conferência linda acontecendo ontem. Quantas pessoas nos bastidores ajudando, fazendo acontecer. Não dá para fazer as coisas sozinho, nós precisamos de ajuda. Agora, escolha as pessoas certas. Escolha as pessoas certas da sua vida. Se cercar das pessoas certas é ir para o propósito. Agora, se cercar das pessoas erradas é comprometer o propósito. Abraão estava comprometendo o propósito dele com Ló. Às vezes algumas companhias da gente, igual eu falo, deixa eu falar uma coisa importante aqui para você aprender. Lá na igreja a gente tem alguns lugares reservados na frente para que o presbitério fique ali, para que fica mais fácil servir, entende? Então não é um lugar privilegiado, na verdade é um lugar de serviço para nós lá na frente. Porque se eu preciso de alguma coisa, se o Theo precisa, eles estão ali para resolver. Se cai um endemoniado, eles estão ali para ajudar. Então não é um lugar de privilégio. E outra coisa, para mim a fileira da frente é importantíssima. Porque se a pessoa está ali... esses dias sentou uma pessoa na primeira fileira, ela dormiu na minha ministração, quase morri. Eu falei, meu Deus, eu não estou pregando nada com nada. E ela fazia assim. Foi uma guerra para mim. Então a primeira fileira, ela é importantíssima, porque é ali que a gente vai, né? Agora eu esqueci porque eu estava falando isso. Escolher as pessoas. Não, mas eu ia falar algo sobre isso. Não, mas já reclamaram. É porque eu dei a volta muito grande. Quando eu dou a volta muito grande, eu não consigo voltar para o ponto que eu queria falar, mas depois eu volto. Mas as pessoas, enfim, a gente tem as pessoas que sentam ali na frente e já vieram reclamar. É lugar de privilégio. Eu falei, não é privilégio não, meu irmão. É para servir, é para ajudar, é para estar junto, é se cercar das pessoas certas. Se cerque das pessoas certas que estão contigo na batalha, que estão junto. Sabe? Às vezes a gente vai ter mesmo que impor a mão por pessoas, chamar pessoas e dizer, olha, eu te escolhi para isso, eu te chamei para... Me ajuda nisso. Fica comigo nisso. Igual eu viajo e sempre tem uma pessoa que viaja comigo, porque eu decidi, ela é a pessoa certa para viajar comigo. Se tem comida, tá bom. Se não tem comida, tá tudo bem. Outro dia eu fui viajar com uma, ela falou, isso é o máximo que eu posso suportar. Eu falei, o quê? Nós já estamos sem dormir há 3 dias. Eu falei, eu sei, mas ministério é isso. Sair para viajar, pegar voo de madrugada é isso. E a outra acorda feliz ainda pela manhã. Eu falei, glória a Deus. Se cerque das pessoas certas, que entendem aquilo que você carrega, que tem sabedoria de Deus para segurar as suas dores, para estar do seu lado. Não tenha medo da mudança. Não tenha, porque ela vai vir na nossa vida. O Senhor vai nos mover, Ele vai nos mudar. Ele vai. Não tenha medo. O meu marido é expert nisso. Eu que sou mais medrosa nas mudanças e ele é muito encorajador e corajoso. Às vezes eu olho para ele e digo, Senhor, eu estou na fé dele, entendeu, Senhor? Porque ele é corajoso, o Theo é muito encorajador. Ele já chegou aqui com o pastor Bel, já falou um monte de coisa. É assim, é dele. E eu acho isso impressionante, porque às vezes eu tinha medo da mudança. Eu sou aquela pessoa que vai no mesmo restaurante, come o mesmo prato, senta no mesmo lugar. Quem é assim também? Metódico. Amo rotina. Amo, tem gente que detesta, amo rotina. Amo. Mas o Senhor na minha vida, Ele vem mudando tudo. O Senhor vai mudar. O Senhor não é metódico. E muitas vezes caminhar com Deus não é viver uma rotina. É viver novidade de vida. Transformações. Então não tenha medo das mudanças. Não tenha medo de sair de alguns lugares que você precisa sair para colocar outras pessoas. Porque quando Deus promove uma mulher de Deus, outras pessoas são promovidas atrás dele também. Quando uma capa estava sobre... Quando Elias é elevado aos céus, uma capa cai sobre Eliseu. Todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus é levantado no novo nível, uma capa cai sobre aqueles que estão perto. Então fique perto das pessoas certas. Uma capa cai sobre você. Sabe, escolha o seu ciclo de amizades, quem anda junto com você. Eles escolheram homens cheios do Espírito Santo. A escola que o seu filho estuda importa, a professora importa, os amiguinhos do seu filho importa.
Inclusive, um dia uma menina chegou lá na minha casa, a Vitória tinha uns 13 anos, 12 anos, a menina entrou, eu abri a porta, ela não olhou nos meus olhos. Eu falei, essa menina não presta. Bem coisa de mãe. Vai trazer confusão para dentro da minha casa, vai ensinar coisa errada para a Vitória. E a Vitória, não, é minha amiga, mãe, eu amo ela. E como é que eu vou falar, Senhor? Eu comecei a trazer dificuldade para a vida das duas. Mãe, eu vou com a fulana no cinema. Não vai dar, nós temos um outro compromisso. Fazia os compromissos acontecer. Até que um dia eu falei, filha, essa menina não olha nos olhos, essa menina me parece que ela não é verdadeira. Ai, mãe, tudo tu acha isso, né? Porque eles sabem tudo, vocês sabem tudo nessa idade. Né? Aí eu falei, não, mas aí eu comecei a orar. Um dia eu abro a porta de casa, a Vitória chorando, mãe, tu tinha razão mesmo. Então eu sempre falei, até disso eu cuidava. Sabe, se eu vejo uma amiguinha hoje da Isabela, que tem rede social à vontade, tá no TikTok, já não dá para ser amiga da minha filha. Porque a minha filha não tem rede social, não tá no TikTok. Mas o que adianta eu tirar e a amiga e mostrar tudo para ela? Ver pornografia, ver coisa na casa da amiga. Minha filha não dorme na casa de ninguém, gente. Eu não confio. A gente é muito iludido. Porque vai pro quarto com fulaninha ver pornografia. A gente precisa cuidar. E eu não fico em paz, gente. Eu até me conhece. Eu sou pelos meus filhos uma leoa. Que você seja alguém que coloque as pessoas certas nos lugares certos. Cuide da sua casa. E, por último, depois de tudo isso, sabe o que acontece? O crescimento continua avançando, mas de uma forma sábia, administrada e cheia de graça de Deus. A Bíblia diz que continua crescendo. Diz aqui, depois continue. Continue. De uma maneira acertada, inteligente. Igual eu digo assim, quando eu comecei foi de qualquer jeito. Ai, foi crescendo, mas agora não precisa ser de qualquer jeito. Eu posso organizar. Agora eu posso ter as pessoas certas nos lugares certos. Agora eu posso trazer entendimento. Não, porque do jeito que Deus faz é tudo desorganizado. Mentira. Não é porque a primeira vez aconteceu e deu certo daquele jeito. Foi misericórdia de Deus. Agora você pode administrar o que Ele colocou na sua mão. O seu dinheiro, as suas finanças. Se não tiver administração, você vai ficar rodando aqui nos Estados Unidos. E o que você vivia lá vai se repetir aqui. Eu conheço pessoas aqui que não conquistaram nada. Porque não sabem administrar. Não adianta você trabalhar se a sua vida é um saco sem fundo. Se você não sabe administrar, se você não sabe, você precisa parar e dizer assim, Senhor, me ensina, me ajuda, porque eu tive uma família desregrada, eu não sei lidar com dinheiro. Tem gente aqui que o Senhor não prospera, porque se Ele te prosperar, tu larga a tua esposa, pega uma mais nova, vai para o mundo, se acaba, se destrói. Talvez a escassez é o amor de Deus na sua vida para te manter perto, porque você ainda não sabe lidar com muito. Porque a Bíblia diz que se você sabe lidar com pouco, se você é fiel no pouco, Ele te coloca na administração do muito. Mas se até com pouco tu te enrola, não venha buscar o muito, porque Ele não vai dar. Hoje o Senhor está nos chamando da responsabilidade, porque a gente é acostumado a ser uma igreja que coloca tudo na conta de Deus. Bota a mãozinha aqui na minha cabeça que a minha vida é resolvida. Mentira. É o teu posicionamento. Às vezes acaba a reunião de mulheres, elas chamam para mim, pastora, ora por mim, me abençoa. Eu falei, eu não sou uma santa? Que a minha bênção vai te trazer. Não. A verdade é que se você orar, é melhor do que eu orar. Porque você está exercendo a sua vida com Deus. É igual um personal trainer. Tem uma pessoa que te treina na academia. O que adianta eu ter um e ele fazer os treinos para mim? Bom se fosse, gente. Eu pago o meu e ele ainda ri de mim. Quando eu faço a canoinha, ele fala, tá com frio, tá tremendo? Que eu tô ali toda... Não. Nós precisamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo. A gente está acostumado a comprar na farmácia a nossa cura. A gente não quer comer certo. A gente não quer cortar açúcar, tirar carboidrato. A gente quer comer um monte de besteira. E Deus me ajuda, campanha da cura.
E os céus olhando assim, meu Deus, quando que ele vai entender que ele, se ele administrar bem o corpo dele, se ele cuidar bem dele, eu vou poder confiar mais coisas na mão dele, mas se ele não cuida nem do que ele tem, como que eu vou confiar mais? Essa foi uma frase que eu falei para Isabela aqui. Ela estava aqui, eu quero isso, que aqui as coisas são muito baratas de criança. Aí eu vi uma boneca jogada descabelada, eu falei, tá vendo aquilo ali? Acabou de fechar uma porta para ti. Porque se tu tivesse cuidado do que eu te dei, tu ganharia mais. Agora não ganha. Ela foi numa loja, mãe, não. Deus faz a mesma coisa com a gente. Hoje é dia de avaliar. Ai, e que vocês me amem por isso. Eu lutei ali na cadeira para não entregar essa palavra. Eu queria entregar uma mais legal. Só que Deus, Ele quer falar com a gente. Ele quer convidar a gente à maturidade, à transformação. E eu queria que você ficasse de pé. Amanhã é segunda-feira, gente. Glória a Deus por isso. Você está vivo. Você tem uma vida para conquistar. E talvez esse domingo agora, a partir de agora, seja um dia de reavaliação. Sabe? Se você não tem as suas finanças num caderno, a sua vida, Por exemplo, se alguém te perguntar, daqui a 10 anos, o que você espera viver? Sabe o que eu vou dizer para você? Volte a sonhar. Estabeleça lugares, metas. Trabalhe para isso. Escute, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Mas os homens têm que fazer planos. A gente tem que planejar. Você não planeja a sua vida, você vive uma vida como uma folha no vento. Não. Você tem que viver uma vida alinhada aos propósitos de Deus, mas inteligente. Quanto que você precisa guardar? Quanto que você precisa gastar? Sabe? Começa a traçar. O que você está construindo? Eu quero falar inglês. Mas não vai cair um raio e você vai sair falando. Você precisa estudar. Assistir mais coisas em inglês. Falar mais com o americano. Você vive no gueto brasileiro. É isso aí. Estudar. Buscar. Sabe? O Senhor, Ele te deu capacidade para isso. O Senhor está aumentando aqui a capacidade de algumas pessoas, dando graça. E eu quero orar por você. Talvez você está justamente nessa situação de reavaliação. Poxa, eu preciso reavaliar. Do jeito que está, não dá para ficar. Está dando muito descontentamento, E eu preciso reavaliar a minha vida. Sabe, Pastor Bel, Pastor Renata, vocês estão num tempo hoje, talvez essa semana, de reavaliar coisas. Parar realmente para... Até aqui foi de um jeito, mas agora a gente precisa reavaliar. Subir um nível. Entende? Ficar com o Senhor. Pai, as pessoas vão nos pressionar para muitos lugares, mas a gente só tem que ouvir a Ele. O Senhor vai trazer as pessoas chaves para a sua vida, certas. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, amém? Eu ia chamar aqui na frente, mas a gente está com pouco espaço. Se essa palavra tocou para você, ela é para você. Você talvez está pensando, meu Deus, é a minha vida. Eu quero orar por você. Eu queria que você levantasse as suas mãos e você pedisse isso para o Senhor. Senhor, que essa palavra fique ruminando dentro de mim. Que essa palavra seja realidade na minha vida. Senhor, eu preciso mesmo parar para reavaliar a minha história, a minha vida até aqui, Deus. Eu tenho sido jogado pela força do vento, das circunstâncias, mas chegou uma hora que eu preciso trazer clareza. Senhor, eu preciso trazer verdade, eu preciso saber administrar aquilo que o Senhor entregou na minha mão. Pai, em nome de Jesus, sobre essa igreja, eu clamo, Senhor, por essa sabedoria, essa graça. Pai, sobre cada homem, cada mulher que está aqui, cada homem de família, mulher de família, cada adolescente, jovem, que está num período de escolhas, de decisões, de alianças, de profissões, de onde, Senhor, vão atuar. Em nome de Jesus, Pai, coloca sobre eles o espírito da sabedoria e do discernimento. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria e discernimento. Pai, eu te peço que o Senhor entregue coisas novas aqui nessa noite, revolucionárias, que nunca foram feitas em lugar nenhum, Deus. Levanta pessoas aqui do nada, Deus. Homens e mulheres improváveis que o Senhor tem chamado nessa nação.
Pai, nos dê uma visão do futuro, daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, nos próximos anos. Queremos ser alinhados a Ti, alinhados à Tua vontade. Guarda os nossos filhos, protege a nossa casa. Senhor, nos faz cercar das pessoas certas. No poder do nome de Jesus, eu te abençoo, homem e mulher de Deus que está aqui. Eu abençoo o fruto das tuas mãos, o trabalho da tua casa. Eu abençoo para que você seja um excelente administrador das coisas de Deus. Eu abençoo você que muitas vezes chora de saudade do Brasil, mas o Senhor te trouxe para essa terra para você amadurecer e crescer. Eu te abençoo para que os ventos fortes diminuam nesse lugar e que você seja inserido no chamado e no propósito de Deus nessa nação, para que ainda que você, quando voltar, se você voltar, você volte cheio de sabedoria, moldado e da graça de Deus. No poder do nome de Jesus, eu te abençoo nessa manhã. E assim como foi aqui em Atos 9, o resultado vai ser continuar a crescer, mas com saúde, com sabedoria e graça. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.